ficando com vontade de voltar para casa, saudade da minha esposa, né, meu cheirinho ali, glória a Deus. Eu cheguei de madrugada e ela estava me esperando em oração, estava orando, mulher de oração, esperando eu chegar, glória a Deus. Mas eu quero compartilhar alguns testemunhos com vocês e ler um texto bíblico. Essa foto aqui, ó, semana passada, eu estava aqui com vocês, né, mas aquela foto ali, essa daqui, ó, essa daqui é do cume do Monte Sinai. Eu vou ler o texto agora com vocês. É do cume do Monte Sinai essa foto. Nascer do sol lá. Ali a visão, já quando clareou, bem alto, 2.000 e não sei quantos metros de altura. Uma caminhada de subida, 4 horas de caminhada para subir e 3 horas para descer. Então são 7 horas de caminhada para cumprir esse trajeto aí. Mas uma experiência extraordinária com Deus. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre isso. Eu selecionei essas duas fotos aqui, é o mesmo local, tá? Então aquela primeira ali é pelo lado de fora, tá vendo que é uma montanha? Uma montanha e tem uma igreja dentro da montanha. Esse aqui é um bairro lá em Cairo, é um bairro cristão. O Egito é 90% muçulmano, a população, 90% da população é muçulmana, é a religião deles, 10% é cristão. Então 10%, a maioria desse povo cristão mora nesse bairro onde está essa igreja aí, ó. É um bairro onde os cristãos se refugiaram num tempo de perseguição, num tempo que eles estavam sendo muito perseguidos e mortos, eles se afastaram, saíram da cidade e formaram essa região, foram morar nessa região. Então hoje é um local onde a maioria da população que mora nesse bairro, é bem populoso, mora nesse bairro, são cristãos e congregam nessa igreja aí, ó. Essa igreja é uma montanha. Esse local aqui, ó, você vê que é uma caverna, consegue ver aí? É uma caverna, então eles se esconderam numa caverna. Os cristãos se esconderam dentro de uma caverna. E aí se transformou, hoje é uma igreja. Esse local parece mesmo que é bem grande, é de fato muito grande. Esse local cabe aproximadamente 20.000 pessoas aí sentadas. Imagina, cabe a cidade de Corbélia e sobra espaço. Dá para a gente fazer um culto com a cidade de Corbélia, chamar o Iguatu e o Braganey, para vir junto. Aí ficam uns irmãozinhos de pé, mas não tem problema. A gente deixa os mais novos de pé e senta os mais idosos. Então, de tão grande que esse lugar, gigante esse lugar. A gente teve uma experiência muito legal e chegamos nesse bairro, fomos aí, estava vazio, nessa foto eu que tirei. Então é um lugar de visitação também durante a semana, muitas pessoas vão lá. E daí a gente estava num grupo de 20 pessoas, é um cisquinho nesse lugar, né? 20 pessoas num lugar que cabe 20.000? Né? Apaga a luz um pouquinho aqui, irmão, só para ver melhor a foto. Só um minutinho, só apaga aqui, só para ver melhor a foto. Deu para ver melhor? Aí, ó, tá vendo que vocês não estão entendendo nada que eu estou falando? Então tá ali, ó, o espaço, ó, tudo banco de madeira. Então passa muita gente por aí, ó. Aqui, ó, a rocha, né? Aqui tá essa caverna ali, tá aqui, ó. Aqui eles fizeram um formato de igreja ali, né? Uma frente só da igreja. É um local onde tem muita coisa aí, tem escola, tem formação de líderes aí, tem spa, tem até uma tirolesa que vem de um ponto até outro ali, ó, que você pode, um rapel que você pode fazer, tem coisas esculpidas nessa rocha inteira, é bem bonito esse lugar. Pode acender a luz. Então nesse lugar a gente começou a fazer um culto, chegamos lá e fizemos um culto, com o nosso grupo, eram 20 pessoas. Começamos a adorar o Senhor, tinha um pastor lá que estava com o violão dele, começamos a cantar, a adorar, a orar uns com os outros, né? Até das lives aí devocionais que eu consegui fazer, eu fiz desse local. Talvez alguns irmãos viram no momento que a gente estava lá. Então foi bem na hora mesmo, a gente fez a live. Oramos. E aí o interessante foi o seguinte, que eu quero compartilhar. Quando a gente começou a cantar, tem algumas músicas que a gente canta que elas são internacionais, né? São traduções. Então, ela é muito conhecida no mundo inteiro. São músicas conhecidas. Eu falei para o pastor, eu falei assim, ó, começa a cantar essas músicas mais internacionais. Ele começou a cantar essas músicas mais antigas, né? Tipo aquela assim,
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade. É uma música bem antiga e internacional. Essa música é cantada no mundo inteiro. Então ele começou a cantar umas músicas dessas. O pessoal que estava visitando, tanto outras caravanas, pessoas dali, começou a se aproximar. E aí a gente começou a orar junto. Imagina um povo que não fala a língua do outro, orando um pelo outro. Que experiência, né? Começamos a orar uns pelos outros, né? Abençoando a vida daqueles outros irmãos, eram cristãos que estavam ali. E aí foi um grande mover do Espírito Santo. Tinha chinês, tinha gente de país que eu nem sei falar o nome, não sei nem que idioma que ele falava, estava ali. E começaram a cantar, começaram a orar. O Espírito Santo veio, mesmo que a gente não falava o mesmo idioma, mas a gente tinha o mesmo coração. Entendeu? Às vezes a gente não precisa falar as mesmas coisas ou ser igual um ao outro, a gente tem que ter o mesmo coração. Então o cristão acaba se identificando, a gente se identificou com outros cristãos que estavam ali visitando essa igreja, porque apesar de não falar o mesmo idioma, de não entender, mas a gente tinha o mesmo coração. Aí de repente apareceu um árabe, veio assim do meu lado, um árabe, ele veio e me abraçou. Um cara muito, eu falei que parece com muito brasileiro, o Adão eu vi ele hoje, cadê o Adão? Tá aí, o Adão foi trabalhar já, tá aqui ó. Adão, parecido com você o homem, bem parecido, parece que é teu irmão. O homem veio e me abraçou e ele falou assim, pray for me. I want to Jesus write my name in the book of the life. Entendeu ou não? Que eu falei? Ele falou assim, eu quero que Jesus escreva meu nome no livro da vida. Cara, aquilo, meu coração assim, só de entender ele falar já foi uma emoção. Só de entender já foi uma revelação. E aí aquilo encheu meu coração, eu falei assim, nossa, a gente está adorando aqui, de repente entra um árabe no meio que não era nem um culto, não era uma reunião da igreja. Ele entrou e falou assim, eu quero entregar minha vida a Jesus, que Ele escreva meu nome no livro da vida. Nós oramos com ele, abençoamos a vida dele, oramos como deu, meu irmão. Nós fizemos uma oração como deu, aonde a nossa linguagem alcançou, mas a nossa fé chegou ao coração. Ele queria entregar a vida dele a Jesus. Então essa foi uma experiência muito especial que nós tivemos aí nesse lugar. Agora eu quero ler o texto bíblico, Êxodo capítulo 19, eu quero ler 3 versículos com você. Versículo 3, versículo 14, versículo 17. Versículo 3 diz assim, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. 2 pontos. Eu não vou ler aqui a declaração, mas eu quero destacar isso aqui. Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Agora o versículo 14. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Então Moisés subiu, mas ele desceu e consagrou o povo. Versículo 17, diz assim, Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Então agora Moisés leva o povo para se encontrar com Deus. Nesse bairro onde a gente foi que tinha essa igreja, não tem nada a ver com o Monte Sinai, o Monte Sinai é bem longe desse lugar, bem longe mesmo. De carro dá umas 12 horas de viagem. É bem distante. Nesse bairro cristão que a gente estava, esse bairro, como eu disse, eram de pessoas refugiadas, cristãos refugiados. Hoje eles trabalham, o trabalho deles é tipo a Comar aqui, né? Pegam o reciclado todo da cidade de Cairo e eles separam o reciclado e vendem o reciclado. A maioria dos trabalhos que tem nesse bairro é isso. São cooperativas que eles pegam todo o reciclado da cidade, organizam e eles comercializam isso. Isso é do que eles vivem, a maioria dos cristãos que vivem ali. É conhecido como o bairro do lixão. E aí quando eu estava lá, Deus ministrou meu coração.
Porque quando nós estávamos no mundo, você que já se converteu, você vai entender o que eu vou dizer para você. Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos perdidos no mundo. Nós estávamos lançados no lixo, perdido. Mas a gente nunca foi lixo. A gente é um tesouro. Nós somos pedras preciosas, nós somos filhos de Deus. O Senhor nos encontrou e nos restaurou, encontrou um valor aonde ninguém dava valor. Esses irmãos são cristãos que estão trabalhando lá na reciclagem e eles encontram valor naquilo que todo mundo diz que é lixo. Eles tiram o sustento da família deles e prosperam naquilo que todo mundo diz que é lixo. Aquilo que todo mundo diz que é lixo, eles tiram o pão de cada dia. E aí interessante a gente pensar sobre isso, que um lugar que era antes desprezado e até tratado com desprezo mesmo, fala do lixão, hoje é um lugar onde tem vida. Você sente, você entrar lá, naquele bairro, você sente um ambiente diferente. Você sente um ambiente totalmente diferente naquele lugar. Tem um outro bairro que a gente foi, que também é um bairro cristão. Quando você chega lá, você olha na cara das crianças na rua, você já percebe que é um lugar diferente. Você já percebe que tem um ar diferente, o sorriso das crianças é diferente. O olhar das pessoas é diferente. O ambiente que você está é diferente. Então, a vida com Deus transforma a nossa vida. A vida com Deus transforma a nossa história. Você está aqui hoje, de repente você está buscando uma oportunidade de recomeçar a sua vida, você está no lugar certo. Ou você está buscando uma oportunidade de servir a Deus, você também está no lugar certo. Porque apesar de nós não estarmos lá na caverna, nessa igreja chamada Igreja da Caverna, é um lugar de um milagre, milagres acontecem nesse lugar, muitos milagres acontecem nesse lugar. Você também é uma pessoa que se identifica com o mesmo coração, nós somos filhos de Deus e nós vamos morar no céu junto, com esses irmãos aí, ó. Vamos morar no céu juntos. Se você encontrasse algum deles, você ia poder olhar nos olhos dele e ver também um irmão na fé. Uma segunda experiência foi subir no Monte Sinai. O Monte Sinai é uma jornada, não sei se você já andou tudo isso, né? Para quem está mais novo, talvez é mais fácil andar aí 7 horas andando, é andar, né? Na subida, no escuro, não tem luz, não tem nada, é farolete, no meio das pedras, pedra resbalando. Eu fiquei imaginando isso aí. No texto que a gente leu, Deus fala para Moisés subir o monte. Deus chama Moisés para subir o monte. Então o versículo diz que Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. Ele teve que se esforçar para isso. Ele teve uma jornada para subir. Ele já estava vindo de uma caminhada no deserto. Ele já estava vindo de uma jornada no deserto, alguns dias já vivendo no deserto. Meu querido, sabe o que tem no deserto? Sabe o que tem no deserto? Tem nada. Você olha lá para o fundo, você não vê nada. Você vê só deserto. Aí você fica imaginando, como que o povo viveu nesse lugar? Eu cheguei à conclusão que eu também ia reclamar igual aqueles irmãos que estavam reclamando com Moisés. Você não encontra água, você não encontra nenhuma lagartixa, você não encontra nem um camundonguinho andando no deserto, não encontra nada, não encontra nem uma tiririca nascendo, não tem nem tiririca no deserto, não tem nem um borrachudo para te incomodar, não tem um pernilongo, não tem um mosquito, não tem nada. O deserto é morte. Moisés já vinha de uma jornada no deserto, parou no pé do Monte Sinai, e Deus marca um encontro com ele, lá no cume do monte. E Moisés subiu então o monte, para se encontrar com Deus. Exige da gente muito esforço. Eu sou um atleta, né? Cadê? Porte físico. Eu andei 1000 metros, eu já estava pedindo para voltar já. Eu só não voltei de vergonha, porque tinha gente comigo e tinha 70 e poucos anos.
A gente tem que ter mais fé, né? Falei para os irmãos, irmão, é o seguinte, tinha uma senhorinha lá, 72 anos. Ela falou, eu não vou subir, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. Porque não tem essa de fazer no meio do caminho separado, aí vai um carro te buscar, não tem como te buscar. Você vai ter que voltar, o que você subiu, você vai ter que voltar. O máximo que você vai ter é subir num camelo e voltar de camelo. O máximo. E aí, na hora a gente juntou o nosso grupo, eu falei para aquelas senhoras e as outras pessoas que estavam ali, falei, é o seguinte, nós vamos subir junto. Nós vamos chegar lá no cume do monte junto. Ninguém vai ficar para trás. Aquela senhora disse assim, naquela hora ela se animou. Ela andou uns 1000 metros, nós tínhamos que ir carregando ela. Tinha uns irmãos lá que ajudaram, um senhor lá que ajudou, uma outra irmã que ajudou, né, e subindo o monte. Naquilo ali Deus foi ministrando meu coração. Aquilo ali Deus foi ministrando meu coração porque para você se encontrar com Deus, você tem que se esforçar muito. Eu estou ilustrando, imaginando Moisés. Hoje eu posso dobrar meu joelho aqui, eu não preciso subir no monte para me encontrar com Deus. Mas eu preciso renunciar, eu preciso me esforçar, eu preciso deixar algumas coisas para trás, que seja às vezes o meu orgulho. Você viu que no caminho, quem acompanhou pela internet, aí tem umas barraquinhas no caminho. Tem uns cafés que eles servem lá, que você fala assim, capaz que eu vou tomar um café desse. Tem uns pão que eles fazem, umas panelas que eu não sei por onde passou, você fala assim, jamais que eu vou comer um pão desse. Tem uns cobertor que dorme os cachorros, os gatos, que carrega os camelos, que os camelos deitam em cima, que os gatos rolam, que os cachorros dormem, que eles dormem também, que fica lá pelo canto, você fala assim, jamais que eu vou me cobrir com um cobertor desse. Mas você está na jornada, você tem que vencer teu orgulho e falar assim, dá um cobertor desse, está muito frio. Você se cobre com o cobertor do cachorro, você come aquele pão que você não aguenta mais, você precisa comer alguma coisa. Até aquele café você toma, para dar uma energia. É humildade. Na jornada você vai sendo ensinado por Deus a ter humildade, perseverar, a ter humildade. Na jornada, na subida ali, para você se encontrar com Deus, imaginando Moisés que não tinha um farolete. Você está andando aqui, ó, se você pisar aqui é uma ribanceira, você vai lá para sei lá onde. É uma ribanceira. Na subida você não vê, é tudo escuro. Na volta você fala, meu Deus, eu passei aqui? Fala, ainda bem que eu não estava em cima do camelo, porque se o camelo resbalar, vai você, vai o camelo, vai todo mundo lá para baixo. Eu fico pensando Moisés, que não tinha um farolete do Paraguai para iluminar o caminho dele. Estava ele, com o povo aguardando ele lá embaixo, mas com um chamado de Deus. Eu quero lembrar você, que você tem um chamado de Deus. Quero ministrar teu coração hoje, que é com você que Deus conta. Quero dizer para você hoje que você é como Moisés. Deus chamou você. Não importa a idade que você tem, não importa a capacidade que você tem, é em você que Deus acredita. É a você que Deus confiou a obra dele. É a você. Moisés subiu então aquele monte, chegou lá no topo, e assim, é o topo de uma montanha. Não tem nem espaço para a quantidade de gente que sobe. É um lugar até apertado. É o topo de uma montanha. Mas a Bíblia fala que no tempo que Moisés estava ali, a presença de Deus veio tão forte que era como uma tempestade em cima daquele monte. Era trovoadas, era relâmpagos, era nuvem que cobria aquele monte. O monte fumegava, a Bíblia fala que o monte fumegava. Só que apesar na vida cristã, você vai se encontrar com Deus, só que você não deve fazer um monastério lá no cume do monte. Não é para você morar lá. Você busca Deus, você se esforça, mas Deus te chama para o cume do monte com um propósito, e aí você desce de lá com uma missão. Você vai se encontrar com Deus está chamando cada um de vocês para se encontrar com Ele, mas você volta, desce o monte com uma missão. Você tem uma missão ao descer o monte. Quando Moisés desceu o monte, ele tinha uma missão. Qual que era a missão dele? Ir lá e falar com o povo.
Ele tinha agora a missão de ir lá representar Deus. Você também tem essa missão. Você vem aqui, por exemplo, na casa do Senhor, né? Nós temos uma chuva aí, né? Tem a chuva? Começou a chover e eu até fiquei feliz. Falei assim, nossa, dá até para esticar a pregação, porque se chover não tem como ir embora. Mas daí já parou a chuva, agora os irmãos já querem ir para casa. Lá não chove. Perguntei para o egípcio, falei assim, o que você tem mais medo? Ele falou assim, da chuva. Falei assim, vai se chove. O que a gente faz quando chove? Não chove. Eles não sabem nem o que é chover. Chove de vez em quando, uma vez no ano. Quando chove é feriado, é igual o Brasil. Imagina, aqui tem feriado para tudo, né? Agora esse mês deve ter uns 10 feriados para nós curtir. Ô, vida boa, só feriado. Lá quando chove é feriado. Lá quando chove é feriado. Lá não é a chuva que de repente impede eles de fazer alguma coisa. Lá o que impede eles de fazer alguma coisa é o desgaste de andar num lugar deserto. De andar num lugar que você não tem vida. De andar num lugar que você não vê perspectiva. Deus tira Moisés e o povo dele, atravessa o Mar Vermelho, entra naquele deserto, o povo está com sede, porque ninguém vai tomar água da praia. Já tomou água da praia ou não? Já tomou água da praia? Salgada, não dá para você tomar. Mas eles encontram um local que a água estava amarga, chamado Mara. Existe esse local até hoje lá. E Deus transforma aquelas águas amargas em águas doces para eles tomar. Até hoje esse poço existe e são águas doces para tomar. Milagre que Deus faz. Então você sobe para se encontrar com Deus, mas você desce com uma missão. Você veio se encontrar com Deus aqui, mas você volta para a tua casa também com uma missão. Você vai amanhã para o seu trabalho com uma missão. Você vai para os locais que você vai frequentar essa semana com uma missão, a missão de levar o Evangelho, a missão de compartilhar aquilo que Deus tem falado no teu coração. Você tem que sair daqui hoje lembrando de testemunhos, de experiências do que Deus ministrou ao teu coração na palavra, nem que seja um cântico que foi cantado aqui hoje, e sair daqui e compartilhar esse cântico, compartilhar essa experiência, compartilhar esses testemunhos com outras pessoas que estão aí no deserto. Porque apesar de nós não morarmos num lugar deserto, tem muitas pessoas que estão vivendo num deserto, estão vivendo numa vida árida, numa vida seca, numa vida sem esperança. E você se encontrou com Deus. É o terceiro encontro que Moisés possibilita, depois dele ir e levar para o povo a palavra. Agora ele pega o povo e ele leva o povo para Deus. O versículo 17 diz assim: Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Então agora Moisés pega aquele povo que ele compartilhou o Evangelho, ele pega e leva o povo para se encontrar com Deus. É quando você leva um amigo, um irmão, lá para a célula, leva lá para o retiro mesmo, para o encontro com Deus, leva para o jantar das mulheres, leva lá para o Costelão Guerra, traz no culto, convida para a consagração do seu filho, na igreja, como foi hoje de manhã, quantos familiares estavam aqui, você traz para se encontrar com Deus, você está com a presença de Deus, mas agora você também vai lá, pega as pessoas e leva as pessoas para se encontrar com Deus, deixa Deus falar o coração das pessoas, deixa Deus ministrar o coração das pessoas. Na jornada, enquanto você está subindo, a gente estava num grupo de 20 pessoas, então tinha alguns que estavam na frente, tinha um local, um irmão, uma pessoa da região, um beduíno, né, são beduínos, não é a nacionalidade deles, são egípcios, mas é o grupo deles, é um grupo étnico, moram ali na montanha, vivem ali, é o lugar que eles moram, eles são nômades, ficam um pouco ali, um pouco lá, né, eles vivem assim. E aí tinha um que estava guiando a gente, porque não tem como saber como faz para chegar lá. É só alguém para mostrar o caminho. Então ele estava nos mostrando como chega lá. Então tinha um grupo mais na frente,
Tinha um pastor que estava com a gente, estava mais na frente lá, com outros irmãos. Aí tinha o pelotão do fundo. Eu fiquei no pelotão do fundo. Tinha a senhora, tinha um outro irmão e uma outra irmã. E eu fui ali, com o camelo fungando no meu cangote, né, com o camelo desse tamanho assim, ó. Estava aqui na minha orelha aqui o camelo, né, mais ou menos assim. O beduíno do meu lado, aqui um beduíno do meu lado, falando se eu não queria andar de camelo. Camelo, eu estava perdendo a paciência com ele já. Falei, meu Deus, eu vim aqui só para orar, para falar com Deus, esse beduíno na minha cabeça. Camelo. Parece criança, né? Sabe a criança quando fica assim, pai. E eu fui falando com Deus ali. Enquanto eu ouvi o beduíno, eu estava tentando falar com Deus. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesse lugar? Por que o Senhor me trouxe aqui? E uma das coisas que Deus ministrou no meu coração, enquanto eu estava subindo ali, Deus falou no meu coração assim, eu chamei você para estar na retaguarda. Eu chamei você para estar na retaguarda. Um dos propósitos que eu tenho para a tua vida é você estar na retaguarda. Esse é o que eu tenho para você nesse momento. Você vai na retaguarda. É uma visão diferente olhar de trás. Para quem vai de trás, é uma visão totalmente diferente. Eu não estava à frente, mas eu estava na retaguarda para que ninguém ficasse para trás. É isso que Deus estava ministrando no meu coração. A minha missão naquele momento era não deixar ninguém ficar para trás. Aquela senhorinha andando, os passinhos assim, ó, não podia ficar para trás. Então não podiam deixar aqueles irmãos para trás. Então Deus começou a falar meu coração sobre isso. A porção que eu dei para você, eu quero que você seja fiel naquilo que eu já confiei para você. Lembrava da minha cidade, lembrava da missão que a gente tem aqui. Então é isso que Deus estava ministrando no meu coração. E eu quero transmitir isso para vocês, porque eu desci do monte com uma missão, transmitir isso para vocês. Seja fiel naquilo que Deus confiou para vocês. O que Deus já confiou para vocês? Vocês têm a família de vocês. Você tem a família da fé, a nossa igreja. Seja fiel. Você tem o teu ministério, depende do que você já exerce, ou que você exercerá. Seja fiel, seja comprometido com aquilo que Deus confiou a você. É diante da tua fidelidade, com aquilo que foi confiado às tuas mãos, que Deus te fará avançar. E sabe, interessante que a missão, né, no caso da caravana, foi cumprida. A gente subiu e a gente desceu com todo mundo, não ficou ninguém para trás. Todo mundo chegou lá na hora que tinha que chegar, todo mundo desceu no tempo que tinha que descer. Todo mundo chegou ao final, cansado. Todo mundo estava esgotado, mas todo mundo cumpriu a missão. Então isso Deus começou a ministrar meu coração. Eu chamei você para estar na retaguarda, não deixa ninguém ficar para trás. Eu estava lembrando da missão, das coisas que Deus confiou ao meu coração. Por que Deus faz isso? Me leva tantas horas de distância, tantos quilômetros de distância, para falar algo assim? Não sei, eu não sou Deus. Sempre que Deus faz assim? Mas Deus pegou Moisés e falou assim, Moisés, sobe na montanha, que eu quero falar com você. Por que Deus não podia falar com ele lá embaixo? Falar, Deus, pô, estou com 80, estou com 40 e poucos anos já, o senhor não pode falar aqui embaixo? Não, tem que levar lá na montanha. Aí Moisés lá na montanha, desce da montanha, com 2 tábuas de pedra. Fiquei pensando, meu Deus, esse homem era corajoso, porque para descer já é difícil, agora descer com 2 tábuas de pedra na mão, segurando aquelas pedras na mão. E aí desce, porque Deus avisa assim, ó, desce, porque o povo está invocado lá embaixo, então já se perderam. Desce que a igreja já foi. Ó, se você não voltar lá, agora já era. Volta que o negócio descambou. E Moisés já desceu já com aquela alegria no coração. Imagine isso aí, meu querido, isso foi realidade. As pedras na mão, carregar uma pedra. Quem já carregou pedra na roça aí? Né? Trabalho gostoso, não é? Trabalho gostoso, você carrega a pedra de um lado para o outro, as pedronas. Descendo com as pedras na mão. Chega lá, o povo
se perdeu. O que Moisés fez com as pedras? O que Moisés fez com a pedra? Quebrou, de raiva. Já quebrou um negócio de raiva ou não? Não, né, irmão? Vocês são santos. Aqui nunca ninguém quebrou nada de raiva. Nem o pé, nem o dedão, né? Nunca ninguém quebrou nada de raiva. Moisés chega e quebra as pedras de raiva. Tenta colocar as coisas em ordem, dá maior confusão entre o povo, eram milhares de pessoas. Moisés, apesar de ter se encontrado com Deus, mas as emoções dele estavam totalmente desequilibradas. Não tinha autocontrole ainda, não sabia se controlar, não sabia se dominar. E eu dou razão para ele, porque quando você já está cansado, você está esgotado. Ele estava 40 dias no cume daquela montanha, estava esgotado, estava cansado. Aí ele desce com aquelas pedras na mão, cansado, e o povo se perdeu, ele quebrou tudo. Ainda bem que ele não tacou na cabeça de um daquelas pedras. Só que quando a gente, no meio do caminho, a gente acaba tendo atitudes como a de Moisés, que foi de quebrar as tábuas da lei, aí Deus faz subir de novo. O Sinai é o seguinte, meu querido, você vai e sobe uma vez só na sua vida. Se você tiver que subir 2 vezes é porque você falhou em alguma coisa. Moisés só teve que subir 2 vezes os Sinais porque na primeira ele quebrou, perdeu a cabeça e quebrou o que Deus deu para ele, perdeu o que Deus deu para ele. Ele teve que subir de novo para Deus dar de novo para ele. Ele sobe, já viu aquele filme, sabe quando você passa assim, já vi esse filme? Sessão da Tarde, sabe, assistiu a Sessão da Tarde já? Quem era da época da Sessão da Tarde? Toda vez que você ligava, você sabia, esse filme eu já assisti. Umas 10 vezes pelo menos. Eu já assisti esse filme, eu só não lembro o nome dos filmes e o nome dos atores. O David sabe todos os nomes. Esse aqui é o fulano de tal. Eu falei, mas como você sabe o nome? Aí Moisés teve que subir de novo. Passou mais um tempo lá, desceu com as tábuas da lei. Agora pensando assim, eu não posso errar no final, né? Tem que me guardar. Por isso que tem pessoas que vão no encontro com Deus 2, 3, 4 vezes, 5 vezes. Por quê? Porque em alguma situação não conseguiu se acertar, tem que voltar lá para se encontrar com Deus. É por isso também que nós viemos aqui na igreja semanalmente, ou às vezes a gente vai diariamente, mantemos a nossa vida com Deus. Por quê? Porque nós precisamos renovar a nossa fé. Nós precisamos renovar a nossa fé. Nós precisamos lembrar que nós precisamos perseverar. Nós precisamos lembrar que Deus é provedor, nós precisamos lembrar que nós não podemos deixar o orgulho tomar conta do nosso coração, nós precisamos lembrar que Deus está nos chamando para a oração, nós precisamos lembrar que Deus cuida de todas as coisas. Eu fui para essa viagem, foi um presente, eu ganhei um presente, foi uma bênção que eu ganhei. Como eu disse para vocês antes de sair, eu não planejei fazer essa viagem, Deus me deu. Quando eu queria ir, eu não tinha dinheiro para ir. Agora que eu não estava nem pensando em ir, Deus me abençoou. Como que Deus faz as coisas? Tem coisa que você não está preocupado? Tem coisa que talvez não está te preocupando? Eu estava lá no Egito. Acho que faz uns 3 anos, o Dr. Rômulo está aí, estava com uma causa na justiça. Cadê o Rômulo? Estava por aí, eu vi ele por aí. Faz 3 anos que eu estava com uma causa na justiça. Uma época que tinham clonado meu Instagram, vocês lembram disso? Entramos com uma causa na justiça, que era uma coisa que a TIM tinha agido mal. Foi uma coisa errada que a TIM fez, que liberou meu telefone para uma pessoa invadir e fazer todo aquele estrago que fez. Entramos com uma causa na justiça. Eu tinha falado para Deus, Senhor, se um dia essa causa sair, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar tudo em livro da Valentina e nós vamos entregar nas escolas, porque eu não estava me preocupado com o dinheiro dessa causa. Era só com a justiça. Eu estava lá no Egito, eu não estava nem pensando nisso. O Rômulo me manda uma mensagem, Salam aleikum. Eu falei, Aleikum salam. Ele, Shukran nafuan. Aí já estou inventando moda.
Ele falou, pastor, saiu a causa aqui. Eu falei, eu não estava nem pensando nisso. Você vê como que é as coisas de Deus? Quando você não está nem pensando, você não está nem imaginando. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Falei, shukran. Shukran significa obrigado em árabe. Shukran. Né? Nós somos todo mundo chucrão, não é? Falei, no Brasil também tem essa palavra aí, chucrão. Nós falamos todo dia isso aí. O que mais tem lá na minha cidade é chucrão. Saiu a bendita da causa da justiça. Quando você sobe o cume do monte, quando você busca o Senhor, às vezes tem desertos que a gente vai ter que enfrentar. Não tem como a gente correr. O deserto é um negócio assim, ó. Você olha para o deserto e você pensa assim, não tem para onde eu correr. Eu preciso entender aonde Deus está falando para andar e eu vou seguir o que o Senhor tem para mim. Agora, os propósitos que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Os propósitos que Deus tem para a tua casa vai se cumprir. Os sonhos que Deus tem para a tua família vai se cumprir. Aonde você tem que colocar o seu coração? Coloca o seu coração em buscar o Senhor. Coloca o seu coração em servir o Senhor. Sobe essa montanha. O Salmo 24 vai dizer assim, quem subirá ao monte do Senhor? E o próprio salmista responde, aqueles que têm a mão limpa e o coração puro. Hoje eu quero convidar você a subir o monte do Senhor. Hoje eu quero convidar você, diante daquilo que talvez é o seu desafio, diante daquilo que hoje é para você, o subir essa montanha, você subir esse monte, você encarar esse monte, você afirmar o seu passo, e você não voltar para trás, de maneira alguma. Vou chegar lá, vou ouvir o que Deus tem para mim. A obediência libera a bênção de Deus. Você obedece a Deus, Deus libera a bênção. Pastor, mas estou passando por uma luta, eu tenho andado em obediência a Deus, tenho passado por uma luta, mas pode continuar perseverando, que essa tempestade não vai durar para sempre. Esse deserto não vai durar para sempre. Você vai chegar no momento de encontrar a terra prometida que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para a sua casa. Então eu voltei com a missão. A missão é de cuidar daquilo que Deus me confiou. A missão é de ser fiel com aquilo que Deus colocou na minha mão. A missão é de continuar buscando o Senhor. E para você também. Continue buscando o Senhor, continue agradecendo a Deus, continue servindo o Senhor de todo o coração. Mas aconteceu alguma coisa ruim no meio do caminho. Deus está nos livrando de algumas coisas. Tem situações que acontecem que são livramentos na nossa vida. Deus está livrando a gente, às vezes de algo pior que vai acontecer pela frente. Deus é a nossa proteção. Deus é aquele que guarda, que protege a nossa história. Quando o povo de Deus saiu do Egito, uma das coisas que o povo levou foi todo o ouro do Egito. Todo. A Bíblia fala que todo o ouro do Egito. E de fato, uma das coisas que falta naquele país é a riqueza. A riqueza foi tirada daquele lugar. Uma pobreza enorme. Uma riqueza cultural muito grande, mas uma pobreza enorme. Parece que a bênção foi tirada daquele local. Mas quando há filhos de Deus que moram naquele lugar, a bênção começa a voltar em lugares inesperados, talvez como aquele bairro chamado Lixão, ou naquele outro bairro que a gente comentou, ou numa casa que alguém começa a converter, ou como testemunhos que eu já compartilhei com vocês, a gente não teve a oportunidade de ir lá, mas existe, está aí, posso mandar o vídeo para vocês da internet, vocês visualizarem. Deus mandou um pastor, direcionou ele a comprar uma terra lá no deserto, tem nada. Ele foi lá, comprou aquela terra, abriu um poço, 9 metros de profundidade e jorrou água. O local é uma chácara bem grande, cercada com muros. Um local bonito, de treinamento, de proteger cristãos. É um lugar onde cristãos estão sendo perseguidos, vão lá, se hospedam lá, ficam lá enquanto a família desprezou, enquanto pessoas estão perseguindo eles. É no meio do deserto. Estão lá guardados. E aí você olha para dentro daquele local, aquele recinto,
verde, grama, palmeiras. Não é palmeira do futebol não, aquelas palmeiras, tâmaras. Está lá tâmaras, água, chafariz, piscina, aquela beleza, tudo ali dentro. Vê para o lado de fora, não tem nada, só deserto. Deus faz essas coisas. Então, ao mesmo tempo que a glória foi tirada do Egito, quando alguém começa a buscar a Deus, começa a voltar a presença naquele lugar. Na sua casa, se você dobra o seu joelho e começa a orar, na sua empresa, no seu trabalho, a glória vai começar a voltar naquele lugar, vai jorrar água novamente, vai vir a bênção sobre a tua casa. Vamos ficar de pé e nós vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Talvez hoje você tenha que subir alguma montanha, talvez tenha alguma montanha para você subir, talvez você tenha um desafio diante de você. E eu quero dizer para você, não desista, mas também não deixa ninguém da tua casa para trás, não deixa os teus queridos para trás, leve eles junto com você, persevera pelo teu marido, persevera pela tua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, continue perseverando, não para não, mesmo que tudo ao redor esteja muito difícil talvez para você, não para não, Deus vai te dando graça, Deus vai te dando graça, falta só mais um pouco para você chegar, falta só mais um pouco, feche os seus olhos um minuto. Quando a gente estava quase chegando no cume da montanha, faltava só uns 700 e tantos degraus, eu não contei até chegar lá, mas a impressão que dava assim, meu Deus, eu não vou aguentar mais, porque você não está indo sozinho, você está indo levando gente com você. Fala, meu Deus, está chegando. A pessoa, mas eu não vou aguentar mais. Faz, calma, está chegando. Ah, está perto. Eu quero dizer para você, meu irmão, está chegando. Não para. Está chegando. Não desista. Nós estamos perto de alcançar. Quero dizer para a tua família, não para, não desista. Nós estamos perto de alcançar. Quero dizer para você hoje, não para, não desista, nós estamos perto de alcançar. Não pare, não desista, nós estamos perto de alcançar. Você resbalou, meu querido, respira fundo, levanta a cabeça, não para, nós estamos perto de alcançar. Pai, em nome de Jesus, que a tua presença venha sobre nós, aqueles, Pai amado, que o Senhor tem chamado para se encontrar com o Senhor no monte, aqueles que o Senhor tem se chamado para se encontrar com o Senhor nesse lugar, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar suas vidas nesse momento, para a honra e glória do teu nome. Eu queria que a gente terminasse orando assim, ó. Não vou chamar você no altar, mas vou pedir para você dar a mão para o irmão que está perto de você, e eu quero lembrar da fala que eu comecei dizendo para você, quando a gente começou a subir, como pastor eu disse para todos eles, eu disse, olha, se você está com medo de subir, eu quero dizer para você que nós não vamos deixar você para trás, nós vamos levar você até o cume desse monte, nem que a gente tenha que arrastar você ou levar você nas nossas costas, nós vamos levar você até o final. Eu quero dizer para você como igreja, que eu também estou disposto a chegar nesse cume do monte junto com você, e nós não queremos e não vamos fazer o nosso melhor para não deixar ninguém para trás. Nós vamos terminar aqui orando. Tem irmãos que não estão no deserto, mas tem irmãos que estão. Tem irmãos que não estão enfrentando tempos difíceis, mas tem aqueles que estão. Então nós vamos se compadecer daqueles que estão em um momento difícil, nós vamos agradecer também por aqueles que estão num tempo de bonança, e nós vamos juntos clamar, Senhor, nós vamos juntos chegar no cume desse monte, em nome de Jesus. Vamos orar, começa a orar pela pessoa que está do seu lado, começa a orar, não ora por você não, ora pela pessoa que está do seu lado, ora pela a pessoa que está perto de você, ou aquela pessoa que Deus tem trazido no teu coração, ora pela vida dela agora, começa a declarar em nome de Jesus, você não vai ficar para trás, em nome de Jesus, você vai avançar também, você vai crescer, você vai chegar lá no cume desse monte junto comigo. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar agora a tua bênção. Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar sobre a igreja, Pai, em nome de Jesus.
toda a igreja chegará no cume dessa montanha. Toda a igreja, Pai amado, alcançará aquilo que o Senhor tem preparado para ela. Senhor, aqueles que estão mais fracos, nós declaramos a força do Senhor enchendo seus corações. Aqueles que estão, Senhor Deus, mais forte, nós declaramos sobre eles, Pai, generosidade, compaixão, perseverança, graça para ajudar outros irmãos. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a igreja do Senhor um tempo de grande crescimento. Eu libero sobre a igreja agora essa palavra profética, um tempo de crescimento. Eu libero sobre a igreja agora uma palavra profética, um tempo de unidade. Eu declaro sobre a igreja agora, em nome de Jesus, que todas as artimanhas de Satanás venham ser quebradas e destruídas. Em nome de Jesus, nós alcançaremos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. As bênçãos do Senhor nos alcançarão. Em nome... Otávio é um aluninho da Karen. Otávio é um aluninho da Karen. Tem 3 aninhos, está na UTI. Nós vamos interceder pela vida dele. Talvez alguns irmãos o conheçam. Vamos orar pela vida dele? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pela vida do João Otávio. Senhor Jesus, alcança ele agora. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia desse menininho. Senhor Jesus, tenha misericórdia desse menininho. Senhor, nós como igreja dobramos os nossos joelhos e clamamos ao Senhor, Pai. Tem misericórdia, Pai amado, da vida do João Otávio. Nós clamamos agora por um milagre na vida dele, Senhor. Traz ele de volta, Senhor Deus, em nome de Jesus, restaura toda a saúde dele por completo. Nós pedimos a Tua bênção sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus, amém. Vamos receber a bênção. Senhor, que o Teu amor, que excede todo entendimento humano, que a graça do Senhor e a consolação do Teu Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a nossa vida, sobre a igreja do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, antes de ir embora, dá um abraço em umas 10 pessoas aí. Os homens, venham aqui na frente, nós vamos fazer a reunião aqui na frente, tá? É rapidinho, é 5 minutos a nossa reunião, tá? 5 minutinhos, é coisa rápida.